Olá, meu amigo e amiga da TV Novo Tempo e também do canal do YouTube Reavivados por Sua Palavra, é este programa. E a cada dia você tem um encontro, a oportunidade de ter um encontro com a Palavra de Deus, com a Bíblia, com Jesus Cristo e com a esperança, porque Jesus é a nossa suprema esperança. Ele é a nossa justiça, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos nela a pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos perdoa, Ele nos conduz, Ele nos transforma e Ele abençoa a nossa casa para que a gente possa ter uma vida, uma família feliz. Eu quero aproveitar para lembrar você de espalhar a esperança pela rede, pela internet. Você pode espalhar a esperança através do Twitter, do Facebook, do Instagram, do Snapchat. Espalhe esperança com a hashtag RPSP. Você pode falar da Bíblia, dos versos bíblicos que mais lhe chamaram a atenção, do capítulo do dia ou de outros capítulos. Siga a gente também com o endereço PR Evandro Fávero, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, você nos encontrará. Que Deus continue abençoando você. Vamos orar para que a gente possa ler o capítulo de hoje? Juntos, querido Pai, eu quero pedir ao Senhor mais uma vez a Tua bênção sobre mim, minha família, mas muito mais do que isso, sobre os meus amigos que oram comigo nesta hora, para que eles sejam dirigidos por Ti, abençoados por Ti. Tenham a Tua bênção e a Tua paz, hoje e sempre. Amém. Vamos juntos então, vamos abrir a Bíblia aqui em Jeremias, capítulo 41. Vamos juntos lendo então o capítulo de hoje. Veja que o capítulo 41, ele aparece quase que uma sequência do capítulo 40. E aqui, traiçoeiramente, Ismael, ele mata Gedalias e a outros também. Que coisa feia. E ele faz isso com o propósito de fugir com os demais para os amonitas. Aqui, Joanã recupera os cativos e foge para o Egito. Vamos ver o que diz o capítulo de maneira geral, então. Capítulo 41 tem 18 versos. Eu vou lendo os primeiros versos junto com você. Diz assim: Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netalias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens, capitães do rei. 10 homens com ele, eles vieram a Gedalias, filho de Aicão, na cidade de Mispa. E ali comeram pão juntos em Mispa. Depois, o verso 2 diz: Dispuseram-se Ismael, filho de Netalias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também os caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, no dia seguinte ao que lhe mataram a Gedalias, sem ninguém saber, que vieram homens de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens com a barba raspada, era um símbolo de vergonha naquela época, e com as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro, Ismael, filho de Netalias, de Mispa, ia chorando ao encontrá-los. Lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até o meio da cidade, matou Ismael, filho de Netalias, ele e os que com eles estavam, e os lançaram num poço. Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos matem a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite, mel escondidos no campo. Por isso, ele desistiu e não os matou como aos outros. Eu parei aqui no versículo 8. Que declaração triste essa. Não há declaração direta quanto ao período em que ocorreram esses eventos, do capítulo 41. Mas em vista da natureza contínua da narrativa, que, como eu disse, ela começa desde o capítulo 40,
parece razoável concluir que eles seguiram imediatamente após os eventos do capítulo que vimos ontem. No verso 7, quando aparece ali a expressão matou-os, né, ela nos choca e o propósito desse ato cruel não está claro. Qualquer uma das alternativas que eu vou te apresentar pode ter sido a causa. Primeira, uma incontrolável amargura de espírito se ergueu pela presença desses lamentadores. Número 2, a suspeita de que a boa vontade dos peregrinos para reconhecer a Gedalias como líder apontado pelos babilônios indicava um ato traiçoeiro contra Judá. E número 3, a vingativa retaliação de Ismael pelo assassinato dos príncipes de Judá. Jeremias 52, que nós vamos ver depois, apresenta isso. 4, ainda uma quarta razão, talvez para pilhar os bens dos peregrinos. Não sei. O fato é que eles não agiram corretamente. O fato é que eles agiram de maneira traiçoeira ao matar este servo Gedalias. No versículo 10, as filhas do rei mencionadas ali, elas são... É interessante porque... Vamos ler o verso 10 para que a gente possa ter o contexto. Diz assim, eu parei no verso 8, então vou ler o verso 9 e o verso 10. Aí a gente pode compreender um pouquinho melhor. O verso 9 diz, o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira, além de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. E aí o verso 10. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei, e a todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou-os cativo Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amão. Então, no verso 10, a expressão filhas do rei é que os filhos de Zedequias foram mortos em Ribla e as filhas foram poupadas e entregues a Gedalias para que as protegesse. Ao tomá-las sob sua custódia e proteção, Ismael estava declarando ser um dirigente, representante da casa real, de acordo com o costume oriental daquela época, né? E aí aparece também os filhos de Amon. Então, ou seja, uma vez que os amonitas haviam se aliado a Zedequias, Ismael pensou que encontraria segurança ali. Além disso, Jeremias, no capítulo 40, versículo 14, ele indica que o rei deles tinha enviado Ismael para assassinar a Gedalias. No verso 12 aparece a expressão grandes águas. E aqui também é interessante essa expressão, seguindo, né? Porque aqui, a partir do verso 11, aparece a declaração de que Joanã livra os cativos. Então, o verso 11 diz, ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias. Ainda no verso 12 diz, tomaram consigo a todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Essas grandes águas, elas apontam para a vingança desses crimes covardes que ocorreu no tanque de Gibeão, mais ou menos 9 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Joanã alertou antecipadamente do perigo para a vida de Gedalias. No verso 13 diz, ora, todo o povo estava com Ismael e se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele. A alegria do povo ao ver Joanã e seu grupo era uma indicação de que Gedalias tinha sido popular e que eles desejavam que sua morte fosse vingada. No verso 17 ainda lemos assim, partiram e pararam em Jeruti-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito por causa dos caldeus, porque os temiam, e para ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão. Bem, aqui nos apresenta um local, Jeruti, que era um local de hospedagem, né, uma pousada para os viajantes, e Quimã, que aparece o gileadita que mostrou bondade a Davi. Por causa disso, lembra que nesse lugar, quando foram mostrada
aquele gileadita mostrou bondade a Davi. Por causa disso, Davi instruiu Salomão a tratar seu filho Quimã com cortesia e com cuidado. Possivelmente Quimã, ele recebeu essa terra próxima a Belém do rei Hebreu. E isso explicaria então o nome também da hospedaria. O que eu quero falar para você nesta manhã, e o que eu aprendi de maneira muito especial ao ler Jeremias capítulo 41, é que quando o povo de Deus se afastava dos caminhos do Senhor, eles cometiam atrocidades, vingança, morte, perseguição. E isso era comum. Traição. Quando nós ainda hoje nos afastamos de Deus, as maiores atrocidades podem acontecer. Porque uma pessoa sem a direção do Espírito Santo será uma pessoa que vai agir de acordo com seus impulsos, agir de acordo com seus sentimentos, agir de acordo com seu coração. E o nosso coração é corrupto. A Bíblia diz, desesperadamente corrupto é o nosso coração. Quem o conhecerá? É por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos da direção do Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos buscar essa direção, a direção do Espírito de Deus, para sermos homens e mulheres amoráveis, amorosos, fiéis, corteses, mansos, homens e mulheres dignos de amar aqueles que não merecem ser amados, capazes de orar pelos que nos perseguem, capazes de orar pelos inimigos. Mas isso não é fácil. Quando nos afastamos do Senhor, somos guiados pelo instinto da vingança e da justiça com as próprias mãos. Que Deus abençoe você e a mim também, para que juntos possamos amar as pessoas, independentemente do que elas são e do que elas fizeram para nós. Amá-las, respeitá-las e ajudá-las a buscar o Senhor. Vamos orar por isso? Querido Pai, não é fácil amar a quem não merece ser amado. Não é fácil dedicar tempo e atenção àqueles que não nos amam e que nos traem. Mas ajuda-nos a amar como Jesus amou, a dedicar tempo como Jesus dedicou e a sermos fiéis como Jesus foi. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, amigo. Lembre-se, seja reavivado pela palavra de Deus.